Com muita alegria, queridos, eu queria chamar aqui o nosso querido pastor Gelson, vai nos trazer a mensagem hoje, nessa noite. Fique à vontade, meu irmão, está em casa. Deus abençoe. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Parece que os irmãos estão cansados, estão? Não? Vamos ficar de pé. É porque essas caixas são novas aqui, parece que está dando um pouco de microfonia, isso é normal. Graças a Deus, é um prazer muito grande estarmos aqui. Nós viajamos para estar aqui, né? E Deus nos trouxe, a pastora ontem ministrou. E hoje, eu até fiquei assim surpreso, agradecendo aos irmãos o convite. Quando eles ligaram, tanto o irmão Henrique quanto o nosso irmão, dizendo: olha, pastor, o senhor pode pregar? Irmão, pregar eu não sei dizer não. Eu aprendi uma coisa: quando te chamam para uma missão, não diga não. Então a missão hoje é uma bênção. Deus abençoe, irmão Wesley, é um prazer, viu? Sua esposa, Deus abençoe, em nome de Jesus. É bom quando a gente vê amigos, né? E a bênção de Deus cada vez mais vai aumentando. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: olha, nós estamos juntos. E nesta noite temos que ficar atento ao que Deus vai falar conosco. Pode você falar de novo aí? Fala aí. Novamente, fala o Senhor. Olha, nós estamos juntos. Fique atento, porque Deus vai falar com você. Agora diga assim: ó, nada vai impedir a tua bênção nesta noite. Em nome de Jesus. Agora podem sentar. Nós glorificamos a Deus. Quero agradecer ao pastor desta igreja, que com muito carinho tem orado por nós, e a todos os irmãos, né, que aqui estão. Para nós é uma satisfação muito grande voltar aqui e vos trazer uma mensagem. Eu, conversando com Deus hoje, eu falei: Deus, é um culto direcionado aos jovens, mas abaixo de 100 anos, todos são jovens. Depende da sua mente, porque tem gente que pensa no corpo, né? Mas a mente, ela nunca pode deixar de ser jovem, porque a Bíblia diz que Deus renova a nossa mente. Então, se Deus renova a nossa mente, nós temos que entender os propósitos de Deus. Nesta noite nós vamos trabalhar a questão de fé em meio às adversidades. Alguns podem dizer assim: mas pastor, fé dos jovens? Você vai entender. Nós vamos para Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, e eu vou pedir que vocês deixem aberto aí. Nós vamos estar trazendo uma narrativa em Daniel capítulo 2 e 3. Amém? Daniel capítulo 2 e 3. Então nós vamos andar um pouco nesse texto para entender o segredo de uma fé em meio às adversidades. A gente, quando pensa em fé, pensa muito no Novo Testamento, mas vamos ver um pouco no Antigo Testamento. Muito bem, vamos lá. Capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os nomes babilônicos deles, porque um é Misael, o outro é Azarias e o outro Ananias, que são os nomes judaicos. Diz assim: e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Versículo seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Versículo seguinte: e se não, olha que coisa interessante, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Interessante, né? O texto que nós acabamos de ler traz uma narrativa muito séria.
Sadraque, Mesaque, Abednego ou Daniel, Ananias e Azarias são amigos de Daniel. Misael, Ananias e Azarias são amigos de Daniel. Por ser amigos de Daniel, eles tinham uma intimidade não só um com os outros, mas com Deus. Tanto que no capítulo 1, Daniel chega a chamar aquele que guardava a questão dos alimentos, que tinha que alimentar com os demais. Ele usa a seguinte expressão: nós não vamos nos contaminar com os manjares do rei. Quando ele usa essa expressão não contaminar, eles eram jovens. Nós estamos falando de jovens que eram jovens promissores. E com a sabedoria e inteligência de Deus que eles adquiriram em não se contaminar com os manjares, levou-os a posições elevadas no reino babilônico. Entenda uma coisa: eles estavam no reino babilônico, mas eram pessoas benquistas no reino babilônico. Por quê? Porque Deus era com ele. Porque Deus tinha a capacidade de fazê-los analisar com respeito à vida cristã, ou seja, a vida de Deus. Quando você começa a ver a vida de Deus em você, a primeira coisa que você pensa é: eu não vou contaminar com os manjares do reino. Só que passa um determinado tempo, quando eles chegam a tomar as posições mais importantes, a Bíblia diz que o rei tem um sonho. E neste sonho o rei conta sobre os reinados. Ou seja, Deus fala ao rei sobre os reinados. E ele fala sobre uma estátua enorme. E a Bíblia diz que Daniel está entre eles, Misael, Ananias e Azarias. Mas o rei começa a dizer: eu quero que você falem sobre o meu sonho. Mas ninguém sabia o que o rei tinha sonhado. É muito difícil você tentar lembrar o sonho de outros. É difícil você lembrar o seu. Às vezes você sonha, você não lembra. Imagine lembrar sonhos de outro. E o rei disse assim: olha, se vocês não me contarem o sonho, todos vão morrer. Não vai escapar ninguém. E nisto também morreria Daniel, Misael, Ananias e Azarias. De repente o rei fala que vai matar todo mundo. Daniel chega ao comando daqueles homens da guarda e ele diz o seguinte: olha, todos vocês vão morrer. Daniel fala assim: peça ao rei, me leve até ele, me dá um tempo, eu vou falar com Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que aquele jovem foi à presença de Deus. Primeiro ponto importante que nós temos que analisar: fé depende de quem em você crê. Tem gente que tem fé nas pessoas que o cercam, eles vão me ajudar. Tem outros que têm fé no seu pastor, ele vai me ajudar. Mas a realidade é que a nossa fé tem que estar em Deus. Acreditar que Deus vai fazer o que nós precisamos para as nossas vidas. E mesmo que eles possam nos ajudar, a ajuda vem de Deus. E Daniel falou assim: eu vou até Deus e Deus vai responder. Então quando você começa a pensar: eu sei que as adversidades são grandes, eles estavam prestes a morrer, mas Deus tem a solução no meio das adversidades. E o texto chama a atenção para isso. Quando Daniel está orando, Deus fala para ele, dá a explicação para ele. Ele fala assim: me leve até o rei, que eu tenho que contar ao rei a explicação. O primeiro problema que nós enfrentamos muitas vezes, quando chegamos diante de alguém que tem poderio, que tem capacidade, como o rei Nabucodonosor, e não conhece Deus, a visão dele é totalmente diferente da nossa. Mas nós não podemos fugir dos propósitos de Deus. Nós temos que andar com pessoas que tenham a mesma visão. Nós temos que andar com pessoas que possam passar dificuldades, mas vai entender também a sua dificuldade. A Bíblia diz que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. E Daniel falou: olha, Misael, Ananias e Azarias, olhem aí também, que eu vou orar a Deus e Deus vai me dar a resposta. Eu tenho uma palavra de Deus a dizer a você esta noite: não importa a adversidade que você está passando, se você unir as forças e começar a orar, Deus vai trazer a você a resposta que você precisa. O problema é que as pessoas estão mais ligadas a respostas humanas. As pessoas estão mais preocupadas em soluções humanas. Nós temos que sair do âmbito natural para entrar no âmbito espiritual.
Se você começar a buscar a face do Senhor, se você começar a clamar ao Senhor, Deus vai começar a trazer soluções para você. Daniel foi lá e disse: rei, eu já sei o teu sonho. Imagine, o sonho não era de Daniel, o sonho era do rei, mas Daniel era homem de Deus. Ei, Deus está esperando homens e mulheres de Deus novamente, pessoas que orem e Deus traga soluções, não só para eles, mas para livrar a outros. Com o sonho de Daniel, ou seja, com a revelação do sonho, ninguém morreu. Olha que coisa interessante. Se você começar a orar, Deus vai começar a trazer soluções a você. Em primeiro lugar, se você for homem e mulher de Deus, quem estiver ao teu lado não vai morrer. Segundo lugar, Deus sempre vai ter uma saída para você. Ele não vai deixar você sem resposta, mesmo que a coisa fique feia, como está feia, não é verdade? Todo mundo está dizendo: vai tudo acabar, está tudo destruído. Mas se nós entrarmos na presença de Deus, porque a Bíblia diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, está dizendo o povo que serve a Ele. Por isso que a expressão se chama pelo meu nome. Então você tem que servir a Deus, deixar de servir aos outros ou a si mesmo e começar a dizer: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Jovem, diga isto: Senhor, qual é a vontade para a minha vida? O que eu preciso fazer? Você é forte, você tem condições, tem capacidade, você pensa. Jovem, pensa. Estão preparados para a vida futura, entre aspas, porque se Deus não estiver em você, a sua vida futura pode ser um fracasso. Porque você não está orando, porque você não está buscando a Deus. Tenha conhecimento, tenha entendimento. O que eram esses 4 homens? Homens de conhecimento, homens de entendimento. Eram os mais sábios na Babilônia. Por quê? Porque eles não se contaminaram com os prazeres do rei. Sabe o que está precisando voltar hoje? Não se contaminar com o mundo, não se contaminar com os prazeres do rei, não se contaminar com o que estão apresentando aí. Nós temos que voltar ao primeiro amor, nós temos que voltar à oração, nós temos que voltar a buscar o Senhor todos os dias, dizer: Senhor, eu quero diferença em mim. Um homem conseguiu livrar toda uma nação, todo um reino, porque orou. Diga para a pessoa que está dizendo: e aí, está orando? Pastor, estou esperando que o pastor Luiz ponha a mão na minha cabeça. Meu irmão, vou te ser sincero, Deus está pondo a mão na tua cabeça todo dia e você não está vendo. Deus está contigo todos os dias. Sabe o que a Bíblia diz? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que Paulo disse? Me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu penso que estou fraco, é que estou forte. Ele entendeu que nas adversidades é o momento que Deus mais aparece, é o momento que Deus mais se apresenta. Vou ser bem sincero para você: se tudo estiver bem, meu irmão, muitos aqui não morrem. É uma verdade, é uma realidade. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, mesmo que não estamos em adversidades. Mesmo que não estejamos, mesmo que não estejamos em adversidade, mesmo que não estejamos em problemas sérios, nesta noite Deus está dizendo para você: é tempo de me buscar, é tempo de orar, que eu quero revelar coisas novas a você. Eu quero trazer no teu entendimento uma vida diferente. E a Bíblia diz que depois que Daniel tem a revelação, o rei fica muito orgulhoso, não é verdade? Ele era natural, ele pensava em si, ele se achava um maioral, porque a Bíblia diz que ele um dia se achou tão grande, que ele virou um animal durante 7 anos. Comia como animal, cresceu pelos como animal. Mas nesse texto aqui, ele se sente tão orgulhoso da revelação, e que ele sabia que ele era o cabeça, e a cabeça era de ouro. Ele falou assim: então vamos construir essa estátua. Vamos construir alguma coisa visível, para que as pessoas adorem a esta estátua. Olha bem, irmãos, a visão de Deus não era a adoração à estátua, mas a visão de Deus era dividir,
ou seja, trazer ao conhecimento o que aconteceria durante os séculos, durante os reinados, porque depois que cai a cabeça de ouro, entre os medos e persas. E nós temos que começar a entender que o propósito de Deus, quando Ele mostra alguma coisa, nós não podemos nos sentir orgulhosos por ter uma revelação, por ter um momento tremendo, mas devemos dizer: Senhor, Tu és o dono de tudo. Sabe por que Daniel disse: o Senhor está sentado no trono, Ele revelou essas coisas para mim. Ele nunca achou melhor do que Deus, Ele nunca se achou melhor que as pessoas. Ei, você tem que olhar as pessoas do teu lado e nunca se achar melhor do que elas. O próprio Jesus ensina isso quando Ele lava os pés no capítulo 13 de João. Ele lava os pés dos seus discípulos e Pedro fala assim: não, você não vai lavar meus pés. E Ele disse: se você não permitir que eu te sirva, você não tem parte comigo, então me dá um banho. Olha outro extremo. Nós temos que começar a pensar: será que eu não estou vivendo em extremos? Será que eu não preciso de equilíbrio? Será que em meio às adversidades eu não tenho que entender que tudo passa, que uma hora vai melhorar, que as coisas vão acontecer? Quando o rei constrói a estátua, ele fica tão empolgado que ele diz o seguinte: agora traga todos os músicos e vamos tocar uma música em adoração a essa estátua. Imagine Deus vendo isso. Posso falar? Está sendo filmado e não estou preocupado com o que eu vou falar. Escute o que eu vou dizer. Deus olhou e viu que a sua glória, os homens estavam segurando elas. Deus observou que muitas pessoas se achavam até mais importante que a presença de Deus. E Deus deu uma sacudida para o povo entender que quem está sentado no trono é Ele. E vou dizer mais: ainda não terminou a sacudida. Sacudida maior está por chegar. E Deus está dizendo qual é o segredo para vencer esta situação. Joelho no chão, Bíblia na mão, falando com Deus todos os dias e amando o próximo como a ti mesmo. Se você conseguir manter isso, foi isso que Daniel fez. Daniel podia dizer assim: estou nem aí, ó rei, Deus me revelou, mas pode matar todo mundo, não vale de nada. Não era? Daniel não podia ter falado isso? E Daniel não fez isso. Disse assim: não mate ninguém. Quando você deseja a destruição de alguém, você está quebrando um dos princípios básicos do amor e da fidelidade a Deus, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que significa isso? Deseja para os outros o que você quer para você. Daniel desejou vida aos outros. Quando Daniel caiu na cova dos leões, ele disse: ó rei, vive eternamente. Rei Dário, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Ele não disse assim: joga agora os outros aqui dentro para ser comido pelos leões. Não. Ele simplesmente falou: o Senhor me livrou da boca dos leões. O que o rei Dário fez foi por conta dele. Então, a primeira coisa que você tem que analisar como servo de Deus é que Deus vai trazer revelações tremendas à sua igreja através da juventude. Irmãos, se preparem. Será uma manifestação tão forte na juventude do Brasil que vai ser levado a todo o mundo dizendo: existe no Brasil uma juventude que ora, existe no Brasil uma juventude que clama ao Senhor, existe no Brasil uma juventude que quer revelação de Deus. Porque nós temos que entender isso. Todos nós precisamos voltar a ter revelações de Deus. Segunda palavra, com sabedoria. Quando o rei manda tocar, aí aparecem os invejosos. Sadraque, Mesaque e Abednego ficou de pé. Observe bem que eles ficaram de braços cruzados de pé. Eu não adoro esse homem. Ou seja, eu não adoro a estátua que este homem criou. Primeira coisa que você tem que observar é que o Senhor é glorioso. É o nome de Ananias. Naquele momento tinha um homem ali que dizia: eu não vou me dobrar diante dele, porque meu nome diz que Deus é glorioso. O seu nome tem significado.
E eles tomaram ordem e disseram assim: eu não vou fazer isto. Azarias dizia assim: olha, o Senhor ajuda. Olha só, um diz: Deus é glorioso. O outro diz: o Senhor ajuda. Olha, irmãos, estavam ali simplesmente representando os propósitos de Deus na nossa vida. E por último, Misael é semelhante a Deus. Você é a semelhança de Deus. Então ele estava dizendo: eu sou Misael, sou semelhante a Deus. Eu sou Azarias, que está bem claro dizendo que Deus nos ajuda. E eu também sou Ananias, o Senhor é glorioso. Então, irmãos, quando você começar a estar em dificuldades, lembre-se, o Senhor é glorioso, o Senhor vai te ajudar. E você é semelhança de Deus. Como semelhança de Deus, você pode fazer a diferença onde você estiver. E de repente a história começou a chegar. Olha, eles não se dobraram, não. Aqueles 3 lá que você deu, olha só, que você deu autoridade, aqueles que são lá de Israel, eles não se curvaram. Primeira coisa que você tem que entender: sempre vai ter alguém para apontar um erro seu. Sempre vai ter alguém que vai dizer que você está errado. Sempre vai ter alguém que vai fazer com que você paralise, igual Sanbalat, Tobia, Gesem e Orá. Lá da reconstrução do muro de Neemias, sempre vai ter alguém dizendo: tem que matar eles, tem que destruir eles. Quando você entrar no propósito de Deus, as adversidades aumentam, mas o Senhor te livra de todas. Quando você sente que as situações da sua vida estão cada vez mais em dificuldades, lembre-se, o Senhor está no controle da sua vida. Qual é realmente o teu propósito em estar na igreja? É ser só mais um ou fazer a diferença? Porque Misael, Ananias e Azarias disseram assim: olha, nós não vamos nos dobrar ao rei. Se você, eu vou mandar aquecer 7 vezes mais. Pode aquecer o quanto você quiser, mas eu não me dobro diante dos falsos deuses, daqueles que não servem ao Deus Todo-Poderoso. Você tem que ter atitude, você tem que ter coragem, mesmo diante das adversidades. Não negue a Jesus. Nas universidades estamos sofrendo, os nossos jovens evangélicos estão sofrendo de todo tipo, mas muitos estão dizendo: eu não nego a Jesus. Na escola, muitas crianças estão dizendo: eu não nego a Jesus. No ensino médio, estão dizendo: eu não nego a Jesus. Tem filhos nossos lá, espirituais, que estão dizendo: eu não nego a Jesus. E eu te pergunto, aonde você está? Você tem negado a Jesus? Você tem negado ao seu Deus? Você está esquecendo que seu Deus é glorioso? Escuta o que eu vou dizer aqui, é muito sério. Tem muita gente dizendo: vai ficar tudo ruim. Mas eu não gosto nem de ver uma mensagem de internet, porque só fala desgraça. Desculpa a sinceridade. É verdade. Você só vê desgraça. Por último, não, isso vai acontecer mesmo, vamos ficar no cativeiro, vai ser tudo destruído, vai ser tudo acabado. Dá poder no nome de Jesus. E olha que são pessoas instruídas, que pegam textos bíblicos e estão usando como base para dizer que o que nós estamos vivendo é porque nós temos que sofrer, porque Deus está irado conosco. Ei, Deus está irado é com o Egito, mas Israel está guardado pelo Senhor. Porque lá no Egito, as pragas que saíram, você já deve ter visto, dizem aí a novela cristã, né? Que o rei, Faraó, queria saber o que acontecia, porque os egípcios estavam passando por diversas situações, mas Israel não passava. Eu tenho uma palavra a dizer à igreja: é nas adversidades que descobrimos quem realmente é de Deus e quem não é. Agora chegou a hora de você dizer: eu não me dobro diante desta situação. Porque o texto diz que ele falou: aquece 7 vezes mais. Aqueceu 7 vezes mais. Se vocês não se dobrarem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. Vamos lá. Primeira coisa, o rei era o poderoso aqui na terra, sim ou não? Segundo lugar,
ele ameaçou os servos do Senhor. Isso é sério, gente? Tem gente ameaçando os servos do Senhor aí. E isso não vai ficar sem resposta. Espiritualmente em todo o mundo estão ameaçando os servos do Senhor. Terceiro lugar, quando a ameaça vem, é a hora que você se posiciona. Vamos lá. O texto diz o seguinte, no capítulo 3. O rei ameaça e diz assim, final do versículo de número 15. Ele diz assim, como é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Parte B que eu estou lendo. E quem é o Deus? Olha a expressão do rei. E quem é o Deus? Irmãos, aqui está dizendo o quê? Que as pessoas estão confrontando Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está dizendo. Jovens, está havendo muitas afrontas com respeito à nossa fé em Deus. E todos nós precisamos abrir o nosso entendimento. Neste momento é a hora de sabermos de que lado estamos. É nesta hora que você vai mostrar quem realmente você serve. E o texto chama ainda a atenção para o seguinte: quem será o Deus que nos poderá livrar-nos das mãos? Olha o que ele diz na parte B. Nós não necessitamos de te responder sobre este negócio. A certeza deles era tão grande de quem era o Deus deles, fala assim: eu prefiro que você veja, não vou nem responder. Existem situações que você não precisa nem responder, Deus fará por você, amém? Existem situações, jovens, irmãos e irmãs, que o Senhor vai decidir, seja no seu trabalho, seja na rua, seja no trânsito, seja no seu vizinho com o seu vizinho, seja em qualquer lugar que você estiver, até mesmo entre os seus, Deus vai julgar a sua causa e vai ser uma bênção se você estiver no propósito dele. Primeira coisa que eles disseram foi isso. Segunda coisa que eles falaram, ele diz assim: olha, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos. Ele falou assim: eu sei quem é o Deus que eu sirvo, eu sei quem é o Deus que eu caminho com ele. Irmãos, vai chegar momentos de milagres acontecer. Deus tem me falado esses dias. Eu orei até por uma pessoa agora, nessa viagem que nós fizemos. Ele foi curado da coluna, disse: anestesiou minha coluna. Está aqui, minha esposa. Chegamos, ele nem andando direito estava. Aí eu passei a mão e disse assim: em nome de Jesus, Senhor, faz um milagre na coluna deste homem. Quando chegou a noite, falou: pastor, estou anestesiado até agora. Parece que Deus fez uma cirurgia no meu povo. Ele já tinha feito cirurgia. Aí você fala assim: pastor poderoso. Não, irmão, poderoso é o nosso Deus. E a Bíblia diz que esse dom é para você também, porque os dons são manifestos na igreja. Mas você tem que entender que mesmo diante das adversidades e lutas, você tem que entender quem é o teu Deus, quem é o teu Senhor. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tendo saúde ou não tendo saúde. Pastor, como é que é isso? Vamos lá para o texto. Ele diz assim: olha, a quem nós servimos e que nos pode livrar. E ele usa a expressão: ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não? Olha a expressão. Ele está dizendo o seguinte: eu sei que o meu Deus pode me livrar, mas se ele não quiser me livrar, continuarei servindo a ele. Sabe o que está acontecendo hoje? Muitas pessoas estão querendo as bênçãos de Deus, e quando não acontece, param de servir a Deus, deixam de servir a Deus. Eles iam ser jogados na fornalha de fogo ardente, e eles disseram assim: não tem problema, se Deus não nos livrar, eu ainda continuarei servindo a Ele, porque eu sei que Ele sabe o que faz. O problema que nós estamos enfrentando hoje é que as pessoas querem que Deus faça do seu jeito, não quer que seja do jeito dele. Deus sabe o que faz. Tudo que você está passando hoje tem um propósito. Deus quer que o nome dele seja glorificado. Deus quer que o nome dele
seja exaltado. Quem sabe entre os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, você tem que acreditar que Deus está no controle da sua vida, que Deus está dirigindo você. Não importa se vão aquecer 70 vezes 7, se vão piorar a situação 7 vezes mais. Eu tenho uma coisa a dizer a você: o Senhor vai te livrar da mão do ímpio. E o texto chega a dizer: pode aquecer. Eles ainda dizem: pode aquecer, não tem problema não, eu sei em quem eu confio. E a Bíblia diz que quando é lançado, está o texto, eu estou narrando o texto, depois você pode ler, Daniel capítulo 3. Ele joga eles lá dentro. Misael, né, semelhante de Deus. Ananias, né, que reconhece Deus como glorioso. E Azarias, Deus vai nos ajudar. Quando você começa a analisar isso, você pensa assim: então peraí, pastor, se eles foram lançados na fornalha de fogo ardente e foram livres, então Deus pode me livrar, sim ou não? Só que tem um porém: quem te lança na fornalha de fogo ardente muitas vezes morre. Como é que é, pastor? O texto diz que quando lançaram a Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo, os soldados morreram queimados. Imagine, 7 vezes mais. Já era terrível. 7 vezes mais piorou. Quando eles jogam, os homens fortes, a Bíblia chama de homens fortes, valentes, pegam Sadraque, Mesaque, jogam lá dentro, eles são malditos pelo fogo, eles morrem. Sabe o que isso quer dizer? Não importa se te jogam na fornalha de fogo ardente, se eles não se arrependerem, o fogo vai lamber eles. Não sei porque Deus está falando isso hoje aqui, mas uma coisa é certa: toma a tua posição, meu irmão. Toma a tua posição, meu irmão. Está aquecendo? Olha o segredo: Sadraque, Mesaque e Abednego, vem para fora. Sabe por quê? Nabucodonosor olhou e falou assim: rapaz, olha quem está andando com eles. Ele é semelhante ao filho dos deuses. Ele conhecia, ele sabia. A semelhança que estava lá dentro era do Senhor Jesus. Chamamos de teofania, as aparições dele no Antigo Testamento. E quando Jesus, ou seja, quando aquele semelhante aos filhos de Deus começa a andar, a primeira coisa que o rei fala: meu Deus, o que eu fiz? Tem 4 homens lá dentro, os 3, vem para fora. Sabe qual é o segredo, irmãos? Quando você vai para a fornalha de fogo ardente, que Deus permite, não lambe nada assim, não pega fogo em você de jeito nenhum. A Bíblia diz que eles não tinham nem cheiro de fumaça. O que você está vivendo não vai ficar nem cheiro, irmãos, porque a glória do Senhor será tão grande, Deus vai se manifestar de uma forma tão especial, que você vai ver: Deus está comigo, Deus de Jacó é meu refúgio. Tudo que você fizer vai prosperar, irmão. Pastor, mas tem crise. Mas quem é de Deus não existe crise. Pode ser 7 vezes mais, pode ter as provas, vai ficar difícil, mas a sua fé tem que estar inabalável no Senhor Jesus. Qual é a moral da história aqui? Primeira pergunta que eu quero te fazer é: se Jesus voltasse agora, você iria subir? Não me responda. Porque esses homens aqui estavam prontos para morrer. Naquela época Jesus não estava voltando para eles, mas eles estavam dizendo: não tem problema, eu morro. Se não me ajudar, se Deus não vier me salvar, eu vou continuar servindo a Ele, porque Ele tem um lugar melhor para mim. Era isso que eles queriam dizer. Ele tem o melhor para mim, irmão. Nós estamos aqui de passagem. Tudo isso vai ficar aí: casa, carro, dinheiro, amigos. Um dia vai lá e falar assim: aqui está o fulano de tal, ele morreu. E a vida deles vai continuar aqui, mas a tua vida pode estar no Senhor Jesus para sempre. Quando
quantos que você já mandou para lá? Aí você vai, pastor, eu mandei para lá. Sim, você foi lá, ajoelhou, quer dizer, orou por ele, fez um culto, depois foi lá, jogou um barrozinho em cima e ele foi embora. Jesus levou, mas o corpo foi para a terra. Aí eu te pergunto, e você está aqui? Você está pronto para ir? Você está preparado? Aquele foi. Eu lembro muitos, não sei se o pastor lembra dessa história. E morreu João de Oliveira. Ele tinha 13 filhos. 13 filhos. Tudo pequenininho, escadinho. A mulher está chorando no caixão e diz assim: Jesus, tu levou meu marido, e agora como é que eu vou criar os filhos? Chega João Colenda e olha, o que foi, meu irmão? Não, meu marido morreu, e agora? Olha a escadinha que eu tenho que cuidar. Daqui a pouco João Colenda baixinho falou: Senhor, manda novamente João de Oliveira de volta, porque olha a tua serva. Irmãos, João de Oliveira conta que a oração era tão poderosa que aqui ele orava baixinho, mas no céu era estrondoso. Diz que João de Oliveira falou assim: que é isso? Não, é meu servo João Colenda que está orando, e ele é meu servo e eu não posso deixar de atendê-lo. João de Oliveira falou: o que é? Ele está pedindo para você voltar? Não me manda de volta, não, aqui está tão bom. Mas o meu servo, o João Colenda, está pedindo, você tem que voltar. Quando ele acorda, ele diz: por que você orou? Estava tão bom lá em cima. Aí ele falou assim: mas você tem 13 filhos aqui embaixo para cuidar. O que nós aprendemos com isso? A tua intimidade com Deus vai mudar a história da tua vida e a história de outros. Não importa a situação que você esteja vivendo, Deus está no controle da sua vida. É Deus que te dirige, é Deus que te guia, é Deus que te leva aonde Ele quer. Não é você. Eu senti de ir ali tomar um banho na praia. Você tem que ir com Deus. Deus tem direito de ir com você. Aonde você entrar, o Senhor tem que entrar com você. Tem lugar que tem crente que vai dizer: não entra aqui não, Jesus, não entra aqui não. Você tem que falar: tem negócio que está feio. Tem jovem que fala assim: sangue de Jesus tem poder. Jesus não aparece aqui agora, não. Aparece agora, que a minha mente, só o sangue de Jesus sai da Bíblia. Sai. Eu tenho uma palavra a dizer a você. A Bíblia diz que o Senhor está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, Ele sabe de tudo. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Onipresente, Ele está em todos os lugares. E onisciente, Ele tem toda a paciência, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Onipotente, todo o poder. Onisciente, Ele sabe de tudo. E onipresente, Ele está dentro de você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você sabia que Jesus está dentro de você? O Espírito Santo habita em você. Você tem que aproveitar isso. Antes, quando eu ia deitar, eu tinha tristeza. Tinha mesmo. Eu era filho de crente, irmão. Eu tinha medo de Jesus voltar. Quem não já passou por isso? Eu era filho de crente, minha mãe falava: Jesus vai voltar. Um dia eu sonhei com a volta de Jesus. Quando eu sonhei com a volta de Jesus, de repente eu acordei. Tudo que eu dei da minha cama, eu cheguei na cama da minha mãe. A senhora está aí, mãe? Com medo de ter ficado, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha esse medo. Vocês estão notando que eu estou bem tranquilo hoje? Sabe o que Deus está querendo dizer para você? Muda de vida. Tenha compromisso com Ele. Viva o melhor de Deus. Jovem, viva o melhor de Deus. Irmã, viva o melhor de Deus. Irmão, viva o melhor de Deus. Ninguém é perfeito. Eu vivo com a minha esposa já há 28 anos. Eu tenho os meus defeitos, ela tem os dela. E nós vamos superando. Sabe por quê? Porque Deus é conosco e vai nos ajudando a vencer. E vamos compreendendo um ao outro. Saiba de uma coisa:
mas o irmão que está na igreja tem seus defeitos também. A Bíblia diz que o mais forte ajuda o mais fraco. Se você é forte, ajude o outro irmão a levantar e ir contigo. Por isso que é necessário, irmãos. Os 3 foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas os 3 tiveram a experiência de andar com o Senhor. Aleluia. Jesus foi bater papo com eles dentro da fornalha. Ei, no teu problema, Jesus quer conversar com você. Na tua luta, na tua dificuldade, a fé que você tem diante das adversidades, é porque Jesus está dizendo: eu quero estar perto de você, eu quero que você venha para perto de mim, eu quero que você veja a minha glória, eu quero que você sinta a minha presença, e eu quero que você viva o melhor. Para terminar, Isaías tinha um primo chamado Uzias e era rei. Quando a coisa ficava feia, ele ia para perto de Uzias e falou: ó, fulano está querendo me matar. Uzias pode deixar que eu resolvo isso. Mas a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve que ir orar. Eu vou ser bem sincero para vocês. Não confie em homens, porque eles não podem livrar vocês. Quando Isaías está lá orando, a Bíblia diz, que não diz, só diz no ano que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Ele viu quem realmente tinha autoridade. Ele confiava num homem terreno, mas um dia ele se deparou com um homem tremendo, um homem de branco, que estava lá no céu, com um comando eterno. A Bíblia diz que os anjos estavam acima deles, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voavam. Estava no capítulo 6 de Isaías. E passavam um pelo outro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E a Bíblia diz que o templo moveu com a voz do que clamava, deu terremoto. Sabe o que Deus está querendo, irmão? Que você entenda. Pode dar terremoto, não saia da presença dele. Isaías não saiu da presença de Deus. Daniel, mesmo lançado na cova dos leões, não saiu da presença de Deus. Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, da mesma forma. Não importa, pode me lançar no fogo, mas eu não quero perder a presença de Deus. Meu irmão, nesta noite Deus está te chamando para perto dele, para te encher da presença dele, para que você ore, busque a face do Senhor, tenha compromisso com o Senhor, e Deus vai fazer o melhor por você. Quantos dizem amém? Vamos lá, entenda. Sempre vai ter obstáculos. Termina um, começa outro. A Bíblia diz que todo dia tem o seu mal. Você tem que vencer. Sempre vamos ter dificuldades. Depende de como vamos lidar com ela. Um dia eu estava pagando, não sei se é flexão, né? Flexão, fala? Flexão. Eu comecei com 5. Pouco tempo depois eu tinha 50, fazer 50. Você fala: pô, tu era o cara. Não, foi um exercício. Eu fui preparando-me para chegar a 50. Ninguém nunca começa com 50. Sempre começa com o que pode. Sabe o que nós podemos fazer? Buscar o Senhor, servir ao Senhor, mesmo que tenhamos dificuldades, mesmo que tenhamos problemas, sirva ao Senhor. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Jovens, olhem para mim, levante a mão quem é jovem. Vocês estão espertos, né? Então, mas era isso que eu queria. Todos nós temos que ter uma mente renovada, amém? Se você entendeu o que Deus falou contigo, o segredo é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Segundo, saber que as adversidades vão tentar te tirar da presença de Deus, independente da situação que você esteja vivendo. O inimigo nunca vai atacar no lugar forte, ele vai atacar no lugar fraco. Ele sabe da tua fraqueza, ele te conhece, ele sabe tocar na tua ferida, mas você tem que permanecer fiel.
Terceiro lugar, não importa se Deus vai dar ou não livramento, você tem que continuar servindo a Deus, porque aqui estamos de passagem. Não é verdade? Estamos de passagem. A gente não entende as coisas que acontecem. Morreu um grande ator de televisão, não vou falar o nome dele aqui. Morreu um grande ator de televisão aí, mas ele tinha deixado. Mas antes, tinha matado uma mulher, fez um sacrifício. E hoje, ele morreu de infarto essa semana, mas morreu salvo. E agora? Ele buscou o melhor que é Deus. Você não cometeu isso, meu irmão. Você sabia que Deus está do teu lado todos os dias, falando com você. É igual mãe falando com o filho, ele não dá ouvido. É igual mãe falando com o filho, ele não dá ouvido. Não olha, menino, vem aqui. Menino, vem aqui. Volta, menino. Não faz isso. Daqui a pouco a mãe fala, menino, vem aqui. Aí ele se assusta e vem. Deus está dando um grande grito agora. Igreja, vem para a minha presença. Meu povo me busque. Meu povo vai orar. Vai buscar a minha face. O problema já está aí. Já aqueceu 7 vezes mais. Está aquecendo. Estão falando um monte de coisa. Mas quem vai determinar o que vai acontecer é Deus e a igreja. Permaneça fiel, cheio de fé. Põe a mão no seu coração. Diga comigo, em nome de Jesus. A partir de hoje, não ficarei olhando para os meus problemas, para as minhas lutas. Buscarei a solução no Senhor Jesus e serei fiel todos os dias da minha vida e quero ir morar no céu. Quero que meus filhos vá comigo, minha família vai comigo, todos vão comigo. Em nome de Jesus, o que depender de mim, vou entrar com eles juntos na fornalha ardente, porque eu sei que não vai ter nem cheiro de fumaça, porque o Senhor é comigo, em nome de Jesus. Amém. Para terminar, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha, foi bom que você veio, porque agora você descobriu que você precisa orar mais. Você descobriu que você precisa ler mais a Bíblia. A coisa está feia, vai com os pés de Jesus. Jesus está convosco, amém? Deus os abençoe. Pode assim,